Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um Saiba Mais APECAM para conversar com você sobre um assunto bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre os direitos e as garantias das pessoas em tratamento do câncer. O nosso convidado de hoje é o Dr. Michael Pérez, ele que é voluntário da APECAM, vai estar falando um pouquinho sobre esses direitos e essas garantias. Confere no próximo bloco. Até daqui a pouco! Bom pessoal, conforme prometido, nós estamos agora aqui com o Michael Pérez, que é o advogado voluntário da APECAM, e a gente vai conversar um pouquinho então sobre os direitos e garantias dos pacientes em tratamento oncológico. Michael, é um prazer ter você aqui no Saiba Mais APECAM. Eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para quem está em casa, falasse um pouquinho de ti, e depois a gente vai conversando, enfim, sobre os direitos. Perfeito. Inicialmente, uma boa tarde a todos. É uma satisfação estar presente aqui para esclarecer para a população a importância, né, do trabalho da APECAM. Agradecer o convite da APECAM e me trazer aqui para demonstrar o quanto importante é ter voluntários, principalmente nessa área bem específica, que é a busca judicial e também administrativa pelo apoio aos usuários da APECAM. Bom, mas para nós também é muito importante ter uma pessoa voluntária nessa área, principalmente para os nossos usuários que precisam de orientação, né? E é um trabalho da APECAM também fornecer orientação para esses pacientes em tratamento oncológico. Então comenta um pouquinho como é que tu conheceu a APECAM, como é que foi chegar na instituição como voluntário e como é isso hoje para ti? Bom, na verdade, foi um contato bem voluntário mesmo para a APECAM. Coincidentemente, na data de hoje, o meu pai está internado fazendo uma quimioterapia. Então, a nossa família já tem um histórico de muito tempo com a luta contra o câncer. E como a minha família são de outras cidades, residem na região central do estado, eu sempre estive longe para apoiar eles. E pensando nisso, eu procurei de alguma forma ajudar aqueles que estivessem próximos de mim, aqui na cidade de Caxias do Sul. E certo dia compareci pessoalmente na APECAM, perguntando para a Cassiana, que é a coordenadora, se tinha a possibilidade de eu trabalhar de forma voluntária. E a minha expertise seria na parte jurídica, se eles tinham a necessidade, com certeza houve um grande trabalho a ser feito desde o início que eu entrei lá como voluntário, e muitos êxitos nas demandas, e algumas vezes não deu tempo, né? Os próprios usuários não tinham como esperar e acabaram não conseguindo a tempo hábil a medicação. E outros benefícios que também acabei encaminhando do pessoal, para os usuários, tanto na parte administrativa, de liberação de aposentadoria por invalidez, em decorrência do câncer, e até mesmo questões mais pessoais também, que eles precisassem, com apoio. Lógico que no momento eles estão sempre dedicados ao tratamento e não têm tempo de ir atrás de outros profissionais particulares para ajudar eles. Então, estar lá presente faz muita diferença. Bacana. Então, vamos direto ao assunto, né, dos direitos e garantias. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre os principais direitos e garantias dessas pessoas que estão em tratamento oncológico. Quais são os que eles mais procuram e alguns que hoje essas pessoas talvez tenham acesso, mas não sabem que poderiam ter. Perfeito. Na verdade, além dos portadores de câncer, são várias outras doenças, né, que são enquadradas como doenças graves e que recebem uma série de atenção pela legislação. Dentre elas, nós podemos estabelecer diversos benefícios e vantagens que os portadores de câncer, de algoazia maligna, né, conseguem encaminhar, desde o saque de FGTS,
desde o próprio encaminhamento da aposentadoria por invalidez, em relação aos planos de saúde, se for uma portadora de câncer de mama que tenha que fazer uma cirurgia e retirar a mama, o próprio plano de saúde é obrigado por lei fazer, né, a cirurgia reparativa da usuária. Então, além disso, também tem vários outros procedimentos que podem ser encaminhados para a quitação de financiamento imobiliário, quando isso é vinculado ao sistema de financiamento habitacional, o FSH, e também podemos estender até mesmo a isenção, né, do imposto de renda para aos portadores de doença grave, dentre elas o câncer, desde até taxas de isenções na aquisição de veículos, ICMS. Então, são muitos extensos o número de benefícios que podem ser requeridos àqueles portadores de câncer. É bastante coisa, né? Muitos desses benefícios eu acredito que as pessoas nem têm conhecimento que elas podem estar indo em busca desse direito que é da pessoa, né? E dentre esses, como é que funciona para que eles cheguem até esses benefícios, que eles possam ter essa isenção? A documentação, a gente sabe que aqui talvez a gente não consiga falar de todas, né, Maico? Mas um pouquinho de como que seria isso. Hoje também tem a questão do DPC, que eu não sei se esse encaminhamento também ele acaba sendo feito por você, ali dentro da PECAM. Comenta um pouquinho sobre isso. Isso, todos os usuários que necessitam tanto de benefícios ou demandas judiciais, lógico que hoje a nossa demanda maior dos usuários da PECAM é a título judicial para encaminhamento dos pedidos de liberação de medicamentos, que não são incluídos na lista do SUS. Alguns medicamentos também fazem parte de alguns tratamentos mais inovadores e acabam sendo necessário o ajuizamento da ação para a liberação desses medicamentos. Às vezes conseguimos de uma forma mais célere e outras vezes a gente acaba resistindo, enfrentando uma resistência do judiciário estadual, tentando direcionar isso para o judiciário federal, delegando uma competência que seria da União, dizendo que não querem assumir o custo, lógico, deste medicamento, mas é necessário sempre dar atenção ao usuário, àquela pessoa que está necessitando, e isso o judiciário realmente está um pouco atrasado, ele está pensando mais na questão financeira do que quanto à necessidade e urgência que precisa no tratamento do medicamento oncológico. Mas temos decisões favoráveis e com certeza isso vai levar a um futuro muito promissor nas decisões uniformes, uma uniformidade da jurisprudência nesse sentido. Mas isso ainda vai levar um pouco de tempo. Em relação aos benefícios, que seja tanto o BPC, que é também conhecido como LOAS, nós encaminhamos, lógico, isso é um procedimento administrativo que é feito através do sistema do meu INSS. Quando há, lógico, o pessoal ali dos recursos humanos, da APECAM, encaminha-se todo esse procedimento no sistema para a pessoa que não tem, né, uma destreza junto ao sistema do meu INSS no site da Previdência Social. E quando há um indeferimento, daí nós encaminhamos através, lógico, o usuário vai na APECAM, solicita um auxílio jurídico, nós nos reunimos, fizemos um atendimento, solicitamos alguns documentos que não foram encaminhados ou que ficaram faltando, objeto do indeferimento, e apresentamos os recursos na esfera administrativa para a liberação do benefício. Isso também vale não somente para o BPC, a gente também vale para a aposentadoria por invalidez ou outros benefícios que são indeferidos. E se permanecer os indeferimentos nos recursos, se não forem acolhidos, nós também providenciamos de imediato o ajuizamento do processo, né, na Justiça Federal, quando se trata, lógico, dos benefícios previdenciários. Certo, nossa, é bastante informação, né? E eu acredito que para os nossos usuários terem acesso a isso por meio de uma pessoa voluntária, que vai conseguir resolver, vamos dizer assim, esse problemão, né? Porque para eles acaba sendo um problema de não ter muito conhecimento, mas eu acho que é algo bem importante.
E eu acredito que nesse bloco a gente já conseguiu falar sobre várias coisas. Então daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai voltar com o Maicon novamente para estar falando sobre esses direitos e garantias, algumas coisas a mais em relação a esse assunto. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, estamos de volta agora com o segundo bloco do Saiba Mais APECAM e a gente vai conversar um pouquinho mais com o Maicon sobre os direitos e garantias das pessoas com câncer. E agora eu acho que é uma pergunta que para algumas pessoas pode ser bem interessante, Maicon, que é em relação aos trâmites dos processos judiciais, alguma questão dos prazos, de como funciona a questão das perícias. Pode explicar um pouquinho mais para quem está em casa? Perfeito. Quando iniciamos o trabalho para encaminhar o processo judicial, o primeiro passo é solicitar para o usuário que ele recolha toda a documentação necessária e em processos judiciais, a exemplo do pedido de medicamento, tem alguns documentos mais específicos que devem ser elaborados pelo usuário já para enviar o processo de uma forma bem completa, para que não seja parado de forma desnecessária para solicitar um documento que seria base do processo e daria mais celeridade. Feito toda essa reunião, é encaminhado o processo e, lógico, dentro dos portadores de doença grave, dentre elas a neoplasia maligna, que é o câncer, ele possui essa prioridade de tramitação, assim como a criança e o adolescente e outros, enfim, processos que também tramitam nessas hipóteses. E para as pessoas idosas também. Porém, lógico, hoje a demanda processual no Rio Grande do Sul é uma demanda muito grande. Então, o processo, por mais que tenha essa tramitação preferencial, essa prioridade de tramitação, que é estabelecida em lei, no próprio Código de Processo Civil, ela acaba esbarrando nesse grande fluxo de processos que o Estado possui. Isso se nós estivermos falando, lógico, de um processo na esfera da Justiça Estadual. Então isso acaba demonstrando que, por mais que exista essa tramitação, essa preferencial, acaba esbarrando um pouco na morosidade do judiciário em decorrência do grande volume que tem. Lógico que os portadores de câncer precisam de uma celeridade nesse processo, mas também tem inúmeros outros que têm essa preferência e acabam entrando na mesma fila. E fica um pouco difícil do próprio judiciário distinguir qual é desses processos que exigem uma certa necessidade mais específica do que o outro. Mas isso, lógico, vai muito a nossa equipe do escritório, em parceria, me ajudam bastante em entrar em contato com os próprios cartórios, solicitando, explicando quando o próprio usuário está já enfermo, ou acamado, ou está no próprio hospital, a gente explica essa situação e pede que seja remetido com uma certa brevidade ao juiz, ou à juíza, para fazer um despacho, uma decisão que vai em benefício ao usuário da APECAM. E lógico, além disso, depois de instruído o processo, se for liberado o medicamento ou a internação, se for o caso, no decorrer deste processo, é uma fase de instrução, a pessoa vai também ter que passar por uma junta médica. Às vezes não é necessário uma perícia física na pessoa, com os documentos, do usuário que estão no processo, os exames, os laudos, são encaminhados para uma junta médica do judiciário, onde eles emitem um parecer. Em casos mais excepcionais, existe a possibilidade de uma perícia pessoal. E após essa perícia pessoal, como não há necessidade, lógico, nesses processos, de uma instrução de testemunhas para fundamentar algum pedido, o processo acaba sendo remetido à conclusão, para a sentença, e nós temos uma primeira fase concluída.
Normalmente, após a sentença, existem ainda os recursos que o próprio Estado, mas isso, nesse interregno de tempo, o usuário ele está beneficiado por uma decisão liminar e que é ratificada na sentença, mas não perde o efeito, né, da sentença quando tem o recurso. Então, ele só perde esses benefícios que o processo trouxe a ele se houver a reversão dessas decisões em segunda instância, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ou no Tribunal Regional Federal, houver a improcedência total da demanda e acaba encerrando essa possibilidade de benefício dele. Nossa, quanta informação, né? A gente não imagina que para conseguir uma medicação ou algum benefício tenha que passar por tantos processos, né? E às vezes, realmente, como a gente comentou antes, para uma pessoa que não tem tanto acesso à informação, ter o apoio, a instrução de um advogado, de uma equipe especializada, isso também é importante, no qual a APECAM também trabalha, né? Dando acesso à informação para o nosso usuário. E outra questão também, Michael, para a gente ir se encaminhando, né? Eu acredito que a gente já falou bastante coisa, depois o pessoal também pode deixar o teu contato, para quem tiver alguma dúvida, entrar em contato com o escritório. Como que funciona essa questão? Hoje, cada vez mais pessoas jovens estão sendo acometidas pelo câncer. E pessoas que estão trabalhando, que estão no dia a dia normal de vida, né? E muitos acabam tendo que se afastar do trabalho por um tempo. Como é que funciona esse processo assim, de afastamento, depois ter retorno? Se puder explicar um pouquinho em relação a isso. Perfeito. Na verdade, o afastamento pelo câncer, ele se torna um afastamento como qualquer outro afastamento médico. Tá? No momento que você tiver um atestado de afastamento acima de 15 dias, a empresa automaticamente vai encaminhar você para o INSS para você encaminhar o seu pedido de benefício do auxílio-doença. Já o portador de câncer, ele acaba estendendo, às vezes, o tratamento dele por longos períodos, e o que impossibilita ele do retorno ao trabalho. Após um certo período, existe a possibilidade de solicitar, né, e dependendo da gravidade da doença, se houve, né, a evolução do câncer, ou se houve a progressão, e se houve a cura, e se não houve a cura, enfim, a possibilidade de solicitar a reversão desse auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez. No momento do auxílio-doença, da mesma forma da aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho, né, do funcionário, ele fica suspenso. Tá? E lógico, a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva, ela é uma aposentadoria relativa. No momento que foi concedida a aposentadoria por invalidez ao usuário com câncer e ele acaba obtendo a cura neste tratamento, ele automaticamente é cancelado, enfim, esse benefício da aposentadoria, e ele retorna para a empresa, para a função dele, exercendo as mesmas funções, lógico, se não houver alguma limitação, alguma incapacidade relativa da função que ele estava exercendo antes. Mas o contrato de trabalho dele está lá aguardando ele, e lógico, se a aposentadoria durar por muitos anos, não há nenhum tipo de rescisão de contrato, baixa de carteira de trabalho, continua tudo da mesma forma. Vai ficar suspenso o contrato de trabalho dele e ele vinculado à empresa enquanto ele estiver aposentado por invalidez. Certo. E uma questão também que é uma dúvida que eu tenho, Michael, em relação a quando a pessoa volta. Ela tem um prazo para que ela fique na empresa, se a empresa quiser fazer a demissão, o desligamento dessa pessoa, como é que funciona isso? Não sei se pode ser feito, se tem algum prazo que a empresa precisa aguardar, se depois esse usuário entra com algum processo por não ter tido esse apoio, como é que funciona essa questão? Aí nós já entramos em outra esfera, né, que é uma esfera de uma dispensa discriminatória. Tá? Mas isso nós podemos reconhecer ela no momento que houver a dispensa enquanto a pessoa está com o câncer ativo. Ela ainda é a portadora do câncer. No momento que ela retorna ao trabalho, subentende-se que ela está apta às suas atividades laborativas. Não há nenhuma perda da sua capacidade laborativa, então ela retornou ao trabalho e, a princípio, pelo atestado do médico que acompanha ela, o câncer está definitivamente curado. Dessa forma,
não existe nenhuma obrigatoriedade da empresa em manter este contrato de trabalho, seja, enfim, por uma questão de demanda da empresa ou até operacional, que a função esteja sendo extinta no curso do tratamento, ela pode ser dispensada, né, sem nenhum problema. Pagando, lógico, vai ser feito todos os pagamentos da rescisão dela, daquele período que ela manteve o contrato de trabalho e mesmo no período que esteve suspenso junto à empresa. Mas é muito delicado esse ponto em relação à dispensa discriminatória, mas a jurisprudência do próprio Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul e do Tribunal Superior Eleitoral, eles acabam levando em consideração o fato da pessoa estar ainda com a doença e, lógico, ser de conhecimento da empresa e com base nessas limitações que ela tem por conta do tratamento, ela é dispensada sem justa causa, se for o caso, e essa dispensa pode gerar uma indenização, né, na Justiça do Trabalho através da comprovação dessa dispensa discriminatória, que é um pouco mais complexo do que na prática. Sim, sim. Ou às vezes a pessoa pode voltar ao trabalho, ser realocada, porque dependendo do tipo de câncer, alguma sequela pode ficar, né? Principalmente mulheres com câncer de mama, não pode fazer força, né? A questão do braço também pode ter essa questão, mas não vir a ter demissão. Podem continuar no efetivo ali normal. Isso, tem muitos tratamentos, muitos cânceres que a pessoa não tem nenhuma limitação e volta à sua atividade com 100% da capacidade laborativa. E vai muito, lógico, da empresa, da situação atual que a empresa se encontra em manter esse funcionário, mas certamente eu creio que não há nenhum empecilho. É pouco histórico de dispensas discriminatórias vinculadas ao câncer. Lógico que existem muitas dispensas discriminatórias, mas vinculadas a outras situações. Ótimo. Bom, Michael, queria te agradecer, né, por toda essa informação que você conseguiu passar para o pessoal. E para a gente finalizar, eu queria que deixasse também, se alguém está em casa, está com alguma dúvida além do que nós conversamos hoje, deixar os seus contatos, também para quem quiser entrar em contato com o escritório e ter outro acesso às outras informações, né, que eu acredito que vocês tenham muito a disponibilizar para quem está em casa. Deixa esse recado final aí para quem Claro, perfeito. Todo contato que vocês precisem, tirar dúvidas, vocês podem acessar o nosso site do escritório, tá? Principalmente se for dúvidas relacionadas ao câncer, à assistência, né, do portador de câncer. Vocês podem acessar o site www.pesadvogados.com.br www.pesadvogados.com.br e lá vocês vão ter o campo de acesso para enviar as dúvidas de vocês, podem também enviar via WhatsApp e caso vocês não consigam e tenham os contatos da PECAM, encaminhem suas dúvidas para a PECAM que o pessoal solicita para nós de imediato e nós também respondemos de forma imediata. Bacana. Bom, Mike, mais uma vez obrigada por estar aqui no Saiba Mais da PECAM, foi um prazer te receber aqui, conversar sobre esse assunto que é bem importante. Obrigada. Muito obrigado a todos. Então, pessoal, finalizamos hoje, né, esse Saiba Mais da PECAM com muita informação. Até mais. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um Saiba Mais da PECAM. Esperamos que vocês tenham gostado do assunto de hoje e eu também quero agradecer a todos que nos acompanharam no dia de hoje. Até uma próxima e eu quero também compartilhar com vocês aqui novamente as nossas contas bancárias e o Pix da PECAM, para quem quiser ser o multiplicador da instituição. Pode estar seguindo aqui também as redes sociais no apecam.caxias e no Facebook, a APECAM Caxias do Sul. Pessoal, obrigada mais uma vez e até a próxima!